A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero te convidar a inscrever-se em nosso canal e ativar também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Antes de falarmos de uma importante dica de dinâmica, eu também quero te falar sobre algumas dicas importantes para você que ensina na Escola Bíblica Dominical, para você que dá os seus estudos bíblicos semanais, sim. Outras coisas que você também precisa entender quando você ensina a palavra de Deus é que você deve fazer o seu trabalho com amor. Isso é uma coisa muito importante. Muitas pessoas não valorizam isso e acham que trabalhar para Jesus, ensinar a palavra de Deus é simplesmente uma mera obrigação. E não é apenas isso, tá? É importante que você faça com amor, mas que você faça também com entusiasmo. Sim, as pessoas que te ouvem precisam ver em você alegria, entusiasmo, para que elas também estejam alegres, entusiasmadas, tá certo? Outra coisa também importante, tenha sempre um plano B. Nunca confie naquele plano que você leva para a sala de aula, porque algo pode acontecer. E aí, se você não tiver um plano B, como você vai se virar para trabalhar com os seus alunos? Então é muito importante que você sempre tenha um plano B. Uma outra dica também é que você aprenda a conhecer os seus alunos. Quem trabalha com o ensino da palavra de Deus precisa conhecer melhor as pessoas com as quais ele está trabalhando, tá certo? Então, você que trabalha com o ensino bíblico, visite os seus alunos, veja como é que está a situação de cada um deles, procure conhecer cada um deles. E também é muito importante que você aprenda a escutar os seus alunos. Muitas pessoas que trabalham com o ensino da Bíblia, eles só querem falar, mas não param para ouvir. Então é muito importante que você também aprenda a escutar os seus alunos. E por último, eu gostaria também de te dizer, aprenda a praticar a autoanálise, a autoavaliação. O professor que não se autoanalisa, que não se autoavalia, ele tende a cometer alguns erros e não perceber isso. Mas o professor que vive sempre se analisando, se avaliando, quando ele erra, ele percebe. Então isso é muito importante para você que lida com o ensino da palavra de Deus, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar com uma dinâmica chamada a lei versus Jesus. E qual é o objetivo desta dinâmica? A primeira coisa é mostrar que a lei é boa, a lei é santa, pois ela procede de um Deus que é santo, que é bom. No entanto, é importante entendermos que a lei ela não aperfeiçoou e nem aperfeiçoa o ser humano. Não. Ela apenas aponta o pecado. Mas Cristo, através do Evangelho, da graça de Deus, não apenas mostra o pecado, mas ele dá o remédio para a cura, para solucionar os nossos problemas. Então é muito importante que os alunos eles aprendam e entendam isso. Outra coisa também que serve como objetivo desta dinâmica é despertar os seus alunos o desejo, né? Despertar neles o desejo de viver um cristianismo autêntico e não apenas um cristianismo de aparência, como faziam os fariseus ao se esconderem na letra da lei, tá certo? O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de um espelho, não importa o tamanho, pode ser um espelho de qualquer tamanho. Aqui, ó, um espelho, tá? Você vai precisar de uma cartolina. Para que é que vai servir essa cartolina? Para você recortar, certo? E depois desenhar máscara. Se você não souber desenhar, você pode baixar na internet a foto de uma pessoa que tenha uma boa aparência, tá certo?
e depois colar na cartolina, como eu fiz, ó. Aqui, ó. Baixei uma foto e depois colei na cartolina, tá? Você vai precisar de um palito de churrasco. Um palito de churrasco, ó. Certo? Esse palito aqui vai te ajudar na hora de você apresentar a máscara, de você usar ela. Aqui, ó. Tô segurando no palito. Então você vai precisar de um palito de churrasco, tá? E por último, você vai precisar também de cola, né? Já que você vai colar o papel na cartolina, para ficar um pouco durinha, tá certo? E por último também de uma Bíblia, tá? Então, vamos lá. Depois que você tiver todo esse material, o que é que você vai fazer? Aliás, esqueci de dizer também, se você puder, digite ou escreva a palavra lei. Aqui, ó. Lei. Certo? Ou digitado ou escrito. Você pode usar no espelho aqui, ó. Para usar no espelho. Muito bem, então como eu disse, né? Aqui é o espelho, aí você coloca aqui, ó, a palavra lei, tá? No espelho. Você vai precisar disso na hora da dinâmica, certo? Então, quais são os procedimentos? É importante que você, antes da aula, né, durante a semana, você baixe na internet uma foto, prepare um desenho, caso você saiba desenhar, né? Não querendo baixar foto, você pode fazer o desenho de um rosto, tá? Para fazer uma máscara, para você usar. Não precisa ser uma foto, você pode usar como um desenho seu mesmo. Se você souber fazer um desenho, pode, tranquilo, tá? E então, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar para os seus alunos e comentar que a lei, ela é como um espelho, certo? Tá aqui a lei, tá aqui o espelho. Por que a lei é como um espelho? Porque ela mostra o nosso estado atual. Então é isso que vai acontecer, olha. Se eu quero saber como eu estou, tá? Se o meu rosto está sujo, se está limpo, se eu estou com barba ou não, como é que está meu cabelo, eu vou aqui para o espelho, ó. E o espelho vai me mostrar o meu atual estado. Simplesmente isso. Ele não vai resolver o meu problema. Quem tem que resolver o meu problema sou eu. O espelho não resolve o meu problema. Ele só vai mostrar o meu estado atual. Tá? Então, era isso que fazia a lei antes da vinda de Cristo. Ela mostrava o pecado, mostrava o quanto Deus é santo e o quanto o homem é pecador. Então o homem, quando olhava para a lei, ele era como se estivesse olhando para um espelho, certo? Olha aqui. Então é como se estivesse olhando para um espelho e vendo o seu estado atual. Só isso. Mas não conseguia resolver o seu problema. Certo? E aí, quando Jesus veio ao mundo, os fariseus, eles simplesmente, o que era que eles faziam? Os fariseus na época de Cristo, eles diziam que guardavam a lei mosaica, né? No entanto, eles viviam um modelo de religião voltado apenas para o exterior, para a aparência. Eles permitiam que a aparência do material prejudicasse o espiritual. Então, eles abandonavam o celestial, né? Em valorização da aparência do terreno. Então eles faziam com que a essência da lei de Deus fosse trocada por dogmas
e filosofias humanas. Então, os fariseus, eles, na época de Cristo, eles diziam que guardavam a lei, no entanto, viviam um modelo de religião voltado apenas para o exterior, para a aparência. Então, por isso que é importante a máscara. Então você vai mostrar para os seus alunos que a religião dos fariseus era uma máscara. Então, eu tenho hoje 54 anos de idade, mas se eu uso uma máscara, vai parecer que eu sou bem mais novo, né? Os fariseus faziam isso. Viviam um evangelho de aparência, mascarado. Tá certo? Então, muitos cristãos, eles também abandonam a essência do evangelho para viver também esse evangelho de aparência. E precisamos ter muito cuidado, tá certo? A lei, ela mostra o nosso pecado, mas não é por mostrar o nosso pecado que ela incentiva o cristão a viver um evangelho de aparência. Jamais. O cristão tem que viver um evangelho autêntico. E os fariseus, ao olharem para a lei e perceber que não tinha condições de cumprir a lei, eles viviam esse evangelho de aparência, uma máscara, colocavam uma máscara. Pareciam ser santos, pareciam ser os homens mais corretos da terra, no entanto, eram pessoas que viviam apenas aparência. E aí vem Cristo. Cristo, ele vem e cumpre a lei que o homem não tinha condições de cumprir. Tá certo? Ele cumpriu a lei de tal forma que ele desafiou aqueles que estavam ao seu redor, dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Então, Cristo, ele é a palavra viva. Então, quando eu olho para a Bíblia, Cristo se revela para mim. Tá certo? Então, é isso aqui que você vai mostrar para os seus alunos. Diga que Cristo, através da sua palavra, ele não apenas mostra o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele traz o remédio, ele traz a cura. Em 1 de João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esta é a diferença entre a lei e a graça de Cristo. Tá? A nova visão de Cristo, mostrada agora no Novo Testamento, é de que o homem continua sendo orientado a não pecar. No entanto, se ele pecar, Jesus dá o remédio, Jesus dá a solução. Nós recebemos um banho do perdão. O que é que Cristo quer? Arrependimento, certo? Então, a lei, a antiga aliança, ela simplesmente apontava o meu pecado e não trazia o remédio. Já Cristo não. Ele cumpre a lei e agora traz para mim não apenas o alerta que eu não devo pecar, a proibição de pecar, mas se eu pecar, ele traz o remédio, ele traz a cura, ele traz a solução, para que eu não fique ou não continue mergulhado no pecado, tá certo? Então, esta dinâmica vai ajudar muito os seus alunos diferenciar entre a lei e o Evangelho de Cristo, e a graça de Cristo. Cristo cumpriu a lei, porque ele veio para isso, para cumprir a lei, tá certo? A lei que servia apenas de espelho para que o homem conhecesse o seu pecado, seu estado espiritual. Cristo cumpre a lei e agora nos dá uma nova visão da palavra, tá certo? Então eu espero que essa dinâmica ajude você no ensino da palavra de Deus desta semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.